Bom, boa tarde a todas, todos que estão presentes nesse nosso encontro do Observatório Democrático das Américas. É uma atividade promovida a partir do Maranhão para outros espaços, né? Então, aqui, pelas imagens, a gente vai vendo que as pessoas estão em lugares mais frios, lugares mais quentes, então a gente está aqui do nosso Equadorzinho, bem quentinho, falando aqui para todos vocês. Em primeiro lugar, agradeço a presença das pessoas que já chegaram. Fico muito contente de ver muitos alunos e alunas do interior do Maranhão, que antes, né, dificilmente poderiam participar de uma atividade como essa, então temos que reconhecer aí as vantagens deste momento, né, tão difícil para todos, para todas nós. Então, muito obrigada pela presença dos que aqui estão. Então, como eu dizia, o Observatório Democrático das Américas é uma iniciativa de professoras e professor, o Guilherme Alfredo Johnson, Karine Dalmas e eu, professora Soraya Salles Dornelles, que somos professores da História e das Ciências Sociais nas Universidades Federais do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão. Nosso objetivo com este observatório é potencializar, acompanhar os debates em torno da questões sobre democracia na América Latina e na América de uma forma geral, não só latina, também seus estados do norte, né? Para que nós possamos compreender, a partir principalmente das angústias de experimentar esse momento no tempo, né? Como brasileiros que somos, eu e Karine, mas também Guilherme, que é argentino e nos provoca com outras experiências nacionais, mas ele já é bastante brasileiro nas angústias, né, professor Guilherme? Então, a nossa ideia é essa, debater, compreender, ampliar o nosso olhar e fazer proposições de como nós podemos atuar juntos a partir disso, né, porque o observatório é um projeto de extensão, é aquela parte da universidade em que a gente busca sair, buscar contato com a comunidade. Esse era um projeto que tinha a ideia de acontecer nos espaços públicos de São Luís e outras partes do Maranhão no futuro, mas com a pandemia, vocês devem imaginar que isso foi dificultado. Por outro lado, a gente também se coloca no desafio de aproveitar das tecnologias e da internet, né, para ampliar a nossa participação. Eu acho que isso tem sido muito bom. Enfim, feito esse breve preâmbulo, né, a gente parte já para a conversa com o nosso convidado de hoje, que nós agradecemos, em primeiro lugar, né, imensamente pelo aceite do convite, pela sua participação, disponibilidade, que é o colega Pedro Pachaguaia Yujara. Se eu falei errado, Pedro, por favor, corrija depois. Ele é filho de imigrantes aimara, né, ele vive em La Paz. Ele é secretário-geral da Sociedade de Antropólogos de La Paz, que ele participou da fundação desde 2012. Ele também faz parte aí do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, num grupo de trabalho com um nome muito provocativo, que é a ideia de discutir direitos, classes e reconfigurações de capital. Ele é formado em antropologia e continua, né, se pós-graduando em antropologia na Universidade Maior de São Andrés. E os temas que o professor Pedro, né, nosso colega Pedro também tem abordado são extremamente interessantes. Foi bem difícil pedir para que ele fizesse um recorte, né, porque são tão instigantes os temas da sua pesquisa e da sua atuação. Não, e o direito e as identidades das populações nativas, né, os recursos minerais e as reflexões coletivas das nações originárias. E hoje, né, a gente então conversou com ele e pediu para que ele pudesse falar conosco um pouco mais sobre a crise política e sanitária na Bolívia, a partir de uma perspectiva das respostas, das soluções e das formas indígenas de tratar o tema. Muito obrigada, professor Pedro. Aí a palavra é sua.
Gracias a todos. Muy agradecido con ustedes, Soraya, colegas. Espero que podamos hacer un interesante debate. Bien, sin más preámbulo, eh, lo que voy a hablar va a ser, en primer lugar, un poco sobre cómo la cuarentena ha traído medidas de comportamiento venidas del Estado que han roto eh, las prácticas colectivas que garantizan la reproducción de las comunidades indígenas, especialmente en los Andes bolivianos. Luego voy a hablar un poco sobre del Estado, una política de miedo para percibir lo que es la pandemia. Pero esta política no es casual, sino obedece a toda una forma de pensamiento hoy en día. En tercer lugar, voy a hablar sobre cómo han reaccionado las comunidades a partir de sus epistemologías para relacionarse con la pandemia. Y en cuarto lugar, vamos a hablar lo que nos trae acá, que sería la organización y cómo lo comunitario es clave en esto y cómo se ha querido romper, o estas entidades llamadas pandemia, llamadas coronavirus, quieren romper. Sin embargo, parece que la ciencia no es tan fuerte con las comunidades y lo que pasa está en que la cultura se va a ir fortaleciendo porque es la que se encarga de garantizar la reproducción de la sociedad, ¿no es cierto? Bien, en primer lugar, creo que es importante hablar de la historia, ¿no? Creo que la forma en que los estados se han relacionado con la pandemia es de una forma ahistórica, porque lo ven como algo extraordinario, como algo que no pasa ya, que ya no le puede pasar a la humanidad, ya no podría pasar. ¿Por qué? Porque parece que hoy en día la humanidad, la modernidad, quiere separarse de la naturaleza. Por lo tanto, no acepta que fenómenos naturales afecten a la humanidad. No lo va a aceptar. Y para eso, entonces, lo que hace es una serie de percepciones sobre la vida misma. Y eventos como este son apocalípticos, son finalistas, son lineales. Entonces, yo creo que esa es la forma en que se percibe la vida en Occidente o en las sociedades modernas, en Bolivia también. Y esta visión de la pandemia no solamente viene con ciencia, sino también viene con la ciencia, sino también viene con formas de organización y formas de terapia, ¿no? Formas terapéuticas. Estamos hablando de los sistemas de salud. Y formas de organización, estamos hablando de los estados-nación. Eso sería, hay un ensamblaje, ¿no? Entonces, entre el estado-nación, los sistemas de salud y la ciencia como tal. Y el objetivo va a ser que ver a la vida como algo lineal, como algo y que en algún momento va a acabar. Y por eso también la salud como tal, el sistema de salud trata de alargar la vida de las entidades humanas. O sea, cosas digamos, en la naturaleza ya no deberían estar vivas, las alarga. Ejemplo, la esperanza de vida antes en Bolivia era, digamos, 35, 40 años. Ahora se quiere llegar a 60, 70. Está bien, pero desde un punto de vista natural eso ya no funcionaría, ¿no es cierto? Entonces, hay una fijación para alargar la vida. Pero todo esto se centra mucho en el individuo. O sea, no se habla de las comunidades. Siempre quieren alargar la vida del individuo, no de la sociedad como tal. Entonces, no les va a interesar que la sociedad o la comunidad se deshaga, sino el individuo tiene que garantizar su vida. Esto es entonces lo que ha dominado, creo, a la hora de hacer frente a la pandemia en Bolivia, esa visión estatal, ¿no es cierto? Y esta visión estatal viene con una medida denominada cuarentena, ¿no? Cuarentena, o sea,
tú te entras a tu casa y cuidas tu vida. Y al cuidar esta vida, te olvidas de la comunidad. Aquellos que no quieren hacer caso a cuidar tu vida, pues nadie tiene derecho a quitarte la vida, ¿no? Entonces, son los malos, los que van a salir a buscar el pan de cada día, los que no tienen un sueldo, las personas que viven del comercio, ellos van a salir, pero ellos entonces no quieren tu vida, ellos se preocupan en otra cosa. Ellos van a ser entonces los marcados, ¿no? Los discriminados. Y ante ellos, incluso se han hecho políticas en Bolivia bien feas, muy feas. Ha habido comerciales provenientes del Estado. Estoy hablando del año 2020, porque Bolivia el 2020 atravesaba por un momento fascista. O sea, el fascismo ha entrado ha llegado de manera tan agresiva que nuestros amigos mismos habían sabido cultivar ese tipo de percepciones frente al otro. Entonces, han habido comerciales donde señalaban destinado a los pueblos indígenas, comerciales destinados a los pueblos indígenas, en idioma nativo que decía, yo soy el coronavirus, he llegado a Bolivia y vine a buscarte. Vine a buscarte porque tú eres irresponsable, tú sales a la calle y hagas lo que hagas, te voy a encontrar y te voy a liquidar. Esa era una propaganda del gobierno y en idioma nativo. Era violento, muy, muy violento. Pero parece que como estamos en tiempos de fascismo, a nadie le interesaba. Lo veíamos como algo natural, como si así fuera la sociedad. Entonces, la sociedad ha empezado a reaccionar. Bolivia, más o menos, yo calculo que debe ser un 80% de ascendencia indígena, tal vez más, tal vez 90%, pero todos estas personas de ascendencia indígena, por lo menos un igual 80 o 90% tiene organizaciones comunitarias, responden a una organización comunitaria. A nivel Estado digamos, tienes las gobernaciones, los municipios y los ministerios, pero eso sería la modernidad, el Estado moderno. Sin embargo, a nivel comunitario, está organizado en federaciones, en asociaciones, en sindicatos, en AILUS, en TENTAS. Todo eso son organizaciones plurinacionales, estarían en todo el territorio. Su jurisdicción es a nivel, en todo el territorio. Es como una serie de, no sé, hot case uno por encima del otro, ¿no? Y todos comunales, Pero hay una mancha estatal que no deja ver eso, porque piensa que todos somos individuos. Bien. Estas comunidades lo que han hecho es, se han emitido disposiciones jurídicas desde el Estado, donde las personas que salían eran criminalizadas. Incluso hay juicios por personas que han salido a comprar pan, ¿no? Eso es grave. Entonces, pero estas comunidades han empezado a organizarse y empiezan a sacar algo que se llama votos resolutivos. Los votos resolutivos es la forma jurídica de organización que tienen las comunidades. Es similar a una ley o a una disposición emitida por el legislativo. Eso es el avance importante del Estado plurinacional. En Bolivia debe haber alrededor de unas 25.000, de 18.000 a 25.000 comunidades. Cada una de ellas tiene una autoridad. Y esta autoridad tiene la capacidad de sacar votos resolutivos. Una comunidad, digamos, tiene 60 familias promedio. Y esos votos resolutivos, ¿qué decían? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque el Estado nos ha abandonado, o sea, ha dicho, enciérrense todos, entonces, pero hay que organizarse. Entonces se organizaban de una manera bien interesante para abastecer primero de comida internamente, luego medidas de bioseguridad, creo que mucho más adecuadas. En una comunidad no es fácil, no llegaba el barbijo, recuerden que no había escasez de insumos de bioseguridad. En lo que hacían era acercarse entre ellos
y tener centinelas para que no salga ni entre nadie, ¿no? Luego se han organizado, han visto que en las ciudades estábamos sufriendo de hambre, pero es que en las ciudades no producimos comida, y los que producen comida son los pueblos indígenas. ¿Y qué cosa puedes regalar a los pueblos indígenas? Pues comida. O sea, los humanos regalan lo que producen. Y en las ciudades producimos plásticos, no producimos nada, hacemos servicios. Y no podemos regalar nada. Entonces, pero en las comunidades lo que producen es comida. Entonces, ¿qué nos han regalado? Nos han regalado comida. Han llegado, las comunidades indígenas han hecho gala de reciprocidad, porque han llegado camiones enteros de frutas, de patatas, de carne, pan y hierbas medicinales. Hierbas medicinales que han sido clave para sobrellevar el COVID. En Bolivia hay una memoria importante en el manejo de hierbas medicinales. Casi el 85% de los bolivianos recurre a las hierbas medicinales. Sin embargo, como estamos en un momento fascista, los ministros salían a declarar: el COVID no se cura con hierbas, no se cura con estupideces. Y yo recuerdo, y hasta ahora ese discurso está vigente, la medicina tradicional hasta ahora no está reconocida como una medida de prevención para sobrellevar el COVID. La ciencia no quiere reconocer eso, hasta ahora. Y no hay muchos estudios, por lo menos en mi país no hay esos estudios. Pero a diferencia, en contraposición, toda la sociedad está recurriendo a medicina tradicional, en absoluto todas. Bien, el otro elemento está que hemos tratado de hacer una comparación en ese momento con la región. ¿Por qué? Porque las personas que estaban regalando comida en camiones en las ciudades han sido criminalizadas en Bolivia, porque estaban rompiendo la cuarentena. Entonces, llegaban camiones de fruta, de naranjas a la ciudad y los criminalizaban. Eran especialmente cocaleros y eran agricultores de los Andes. Los cocaleros, los que producen coca, ¿no? Ellos también producen harto cítrico, harta naranjas, mandarinas, todo eso. Pero en Chile ha pasado lo mismo con los mapuche. Los mapuches estaban regalando comida en las ciudades y los han criminalizado. En Colombia, las comunidades igual estaban regalando comida, los han criminalizado. Y no, ustedes me van a confirmar que en Brasil también, creo, han empezado a regalar comida a algunas comunidades y los han criminalizado. Entonces, hay una pregunta que yo me hago ahí y en algún momento quisiera que sea un debate, ¿no? ¿Cómo es posible que te criminalicen y tú en vez de venganza sigas regalando? Porque han seguido regalando. O sea, no es que se han arrepentido ni nada, sino han seguido regalando. Más bien, han duplicado la forma de, si digamos han traído un camión, mañana van a traer 10 camiones. Porque esa ha sido su forma de contestar la criminalización del Estado. Mientras estábamos viendo esto, hemos visto que hay una discusión en Occidente sobre qué es el coronavirus. Hasta ahora muchos no saben o no sabemos qué es un virus. ¿Es un ser vivo? ¿Es un ser muerto? ¿Es un organismo? ¿Qué es? Creo no se la tienen clara ni nosotros, no nos la tenemos clara. No creo. Pero entonces nosotros hemos dicho, si hay una discusión en Occidente sobre qué es el coronavirus, ¿habrá la discusión en los pueblos indígenas? Y efectivamente, ¿cómo no iba a haber? ¿Cómo no iba a haber? Hay esa discusión. Y esa discusión se ha nutrido de lo histórico. Lo histórico es clave en los pueblos indígenas para poder comprender estas entidades o estos fenómenos naturales. Ahí hemos visto testimonios de algunos amautas que serían como los expertos, los sabios de los pueblos, que decían,
una generación siempre ve la llegada de estas entidades. Siempre vamos a ver. No es que es algo, es parte de la naturaleza, eso es natural, tiene que llegar. Otro nos decía, ahora parece que este bicho o este animal que está viniendo ataca a los pulmones. Y eso debe ser por los cambios climáticos, decían. Ataca al pulmón porque el oxígeno llega al pulmón y lo estamos ensuciando el oxígeno con el cambio climático, ¿no ve? Nos decían. Entonces, por eso está llegando. Pero había otras comunidades que han sido mucho más, su interpretación era más compleja. Le han nombrado Cápac Niño Coronavirus. Cápac en los Andes es una entidad que tiene mucho poder, mucho poder. Niño porque dice que juega, le gusta jugar. Le gusta jugar. Y coronavirus por el coronavirus, ¿no? Entonces, Cápac Niño Coronavirus. Dice que el primer Cápac Niño Coronavirus ha llegado más o menos allá por 1400 o 1523. Entonces, el primer Cápac que ha llegado era la viruela, ¿no? Era la viruela. Entonces, luego han llegado otros Cápac. ¿De dónde llegan estos Cápac? Dice que los envía el rey de España, porque llegan por el Pacífico, por el Océano Pacífico. Llegan con mucho poder acá y se van a llevar a unos cuantos. No a todos, pero se tienen que llevar a unos cuantos. Y luego se van a ir. Ese es entonces el Cápac que ha llegado ahora. Si se dan cuenta, entonces, creo que los pueblos en los Andes han interpretado a partir de su visión de la vida. Es decir, tienen una percepción de la vida no lineal, sino cíclica. Tienen la percepción del coronavirus como algo que no es extraordinario, sino más bien es lo más natural, es parte de la naturaleza, es que nos tiene que pasar. O sea, a nuestros abuelos les ha pasado, a nosotros nos va a pasar. Pero algo bien importante, ¿cómo lo tratamos? Se han hecho rituales de bienvenida para que llegue. Se han hecho rituales donde que les decimos apachetas, que serían como cerros, como montañas. Ahí entonces se le tenía que dar una ofrenda. Y en esos lugares justo es donde están las plantas medicinales y los alimentos silvestres, que según también las autoridades es lo que hay que comer en estos momentos, es lo que hay que tomar en estos momentos. Y al hacer esos rituales, la memoria colectiva se iba activando. Entonces, plantas medicinales que ya no se usaban, alimentos locales que ya no se comían, han empezado nuevamente a utilizarse. En algunos lugares, inclusive, se le ha hecho altares, porque dice que a este coronavirus le gusta harto el dulce, el azúcar, le gusta el azúcar, le gustan las frutas. Entonces, en su altar hay que ponerle flores, hay que ponerle dulces, hay que ponerle fruta, monedas de plata. Dice que le gusta harto las monedas de plata. Y cucharones de plata, cucharas de plata. Y cuando llega, hay que tratarlo con mucho respeto, no con miedo, con respeto. Y que se vaya lo más pronto posible a la otra casa o a la otra casa. Entonces, es algo que está viniendo. Entonces, también le han dicho visita. Es una visita que está llegando, ¿no? Entonces, cuando vamos hilando la historia, vamos viendo, vemos también que la Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto a la hora de percibir. Porque buscando datos de dónde viene este Cápac, que finalmente parece que lo han pensado que es el rey de España, vemos que los que conocen Guamán Poma de Ayala, la crónica de Guamán Poma de Ayala, en la parte de las plagas muestra
a la Virgen María echando arena a los indios y los indios cayendo. Obviamente eso no era arena, eso era viruela. Pero entonces Guamán Poma logra retratar que la Virgen ha venido a castigar a los indios con viruela, con gripe y sarampión. 300 años después, allá por 1800, surge otra leyenda en el altiplano boliviano, donde la Virgen ya no es la mala, es la buena, es la que salva a los indios de la arena. Y la arena lo vuelve, la arena había sido hormigas, y esas hormigas lo vuelve arena, y seguramente muchos conocen, hay las danzas bolivianas, la diablada, por ejemplo, es gracias a que la Virgen nos ha salvado de la arena. Entonces aquí ha habido una manipulación de la iglesia, es como hipótesis que estoy lanzando, porque, bueno, yo creo que ya 99% confirmada, pero la iglesia no quiere mostrar que tiene mucho que ver con la forma en que nos han ido quitando los conocimientos y cómo ellos han terminado siendo los buenos. Pero ¿a qué viene todo esto? Durante el gobierno fascista, lo que hemos tenido es a la presidenta Yanine Áñez en helicóptero echando agua bendita a las ciudades. O sea, criticamos nuestras formas de tratamiento con medicinas tradicionales, diciendo que son salvajes, que eso no es racional, nada, nada. Y ella en helicóptero echando agua bendita con los curas. Entonces, esas son las contradicciones que se han ido dando, ¿no? Con esto de la pandemia. Creo, entonces, que es bien importante la forma comunitaria, y lo comunitario no hay que entenderlo solamente como organización, sino hay que entenderlo con estas visiones de mundo, visiones de la pandemia, ¿no es cierto? Con estas formas económicas de reciprocidad, o sea, cuando tienes comida vas a regalar comida y vas a preocuparte, y sí o sí tienes que reunirte, porque es una forma de garantizar la reproducción de la comunidad. O sea, los rituales de bienvenida al coronavirus son muy importantes, son muy importantes. Y ahí no importa que te abraces o no. Seguramente estoy haciendo apología contra los médicos, pero ¿qué puedo hacer? Es lo que estoy viendo, y para mí eso es más racional que encerrarte. Entonces, creo que esa es la enseñanza de los pueblos para hacer frente. Y creo que tenemos que seguir escudriñando más, porque tenemos mucho conocimiento que nos podría enseñar a ver a la humanidad misma como algo que es parte de la naturaleza, como algo que son ciclos que tienen que cesarse, pero hay ciclos que se van a abrir nuevamente, otros ciclos que se van a abrir. No como Occidente lo ve de una forma lineal y apocalíptica y fin del mundo, como lo está haciendo. Y eso ha causado estragos y sigue causando estragos hasta ahora. Hasta ahora, entonces, hay mucho que aprender. Eso, compañeros, y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, a ver si podemos seguir dialogando. Pedro, muitíssimo pontual e muito obrigada, então, por dar o pontapé inicial do debate, né? Acho extremamente provocativo a gente pensar isso, né? De como a gente tem discursos, formas de ver e estar no mundo que nos colocam realmente numa posição de refletir sobre como existem alternativas e formas diferentes de perceber uma mesma situação, né? Eu acho que essa provocação que tu coloca pra gente, né, de entender que existem outras formas de se relacionar na própria organização social, né, a ideia de que as pessoas, muitas pessoas, né, e nesse caso a Bolívia é um exemplo incrível, a ideia de que elas vivem em comunidades, e te ouvindo pensei muito o seguinte, né, apesar de a gente ser extremamente crítico ao que acontece aqui no Brasil, a ideia do que não aconteceu no Brasil com relação ao Estado, né, mas é nos provoca num sentido de que é uma posição extremamente individualista
a gente não pensar em soluções por nós mesmos, né? Eu estou colocando um país inteiro numa caixinha, mas eu tenho certeza que se a gente pensar, por exemplo, no movimento dos trabalhadores sem terra, dos movimentos das pessoas sem moradia, outras comunidades indígenas brasileiras que também, né, comunidades periféricas, que reagiram de formas extremamente diversas, criativas, e também conflituosas com o que foi sendo colocado e ainda vem sendo colocado, né? Então, eu acho que tu nos alerta muito sobre isso, a ideia de uma paralisação que o próprio sistema capitalista impõe para a gente, né? De que a resposta tem que vir de um lugar e de que nós somos fracos, frágeis no sentido de organização comunitária, né? Acho que essa é um ponto interessantíssimo que tu coloca pra gente, né? Eu vou convidar para não ficar eu conversando aqui, eu vou chamar os outros colegas para trazerem comentários, questões e fazer desse um verdadeiro debate. Quem se inscreve, não sejam tímidos, por favor. Guilhermo, pode ir falando, Guilherme. Quem quiser levantar a mão aí no chat, depois eu controlo aqui os inscritos. Que me llama bastante la atención es la cuestión de cómo se ve la cuestión de la democracia en toda esa visión muy particular de los pueblos andinos, porque has hablado bastante de un fascismo, ¿no? De una visión autoritaria, prácticamente, digamos, arbitraria en algunos momentos, ¿no? Y esa arbitrariedad, obviamente, está generalmente vinculada con una visión colonial, ¿no? Y a partir de la lectura de los pueblos andinos, ¿cómo podrías intentar explicarnos cómo que se ve la democracia para los pueblos en esa visión particular, históricamente construida? Bien, creo que la democracia es un concepto en disputa actualmente en Bolivia, porque todos dicen ser democráticos. Hasta el fascismo dice que ha recuperado la democracia. Pero lo que veo está en que la cualidad comunal se puede ver en dos momentos acá. Un decreto que viene de arriba donde declara cuarentena absoluta, sin importar las diferencias y desigualdades de la población. En contraposición tienes los votos resolutivos, donde la gente se ha juntado para ver cómo va a hacer frente al COVID y donde se han nombrado responsables. Todo basado no en algo novedoso, no en algo que está creándose hace rato, sino en una memoria histórica larga, no voy a decir ancestral, porque creo viene desde 1780 por ahí más o menos. Esta forma comunal que es rotativa, participativa y que tiene la cualidad de disipar el poder, no acumularlo. Y aquí es importante hacer un dato histórico. Recordemos que los Andes era una sociedad gobernada por caciques y el imperio inca. Es decir, para nada eran democráticos, ¿no es cierto? Desde una visión actual, no había democracia, el poder era hereditario. Entonces, cuando en 1780 muchos caciques son descabezados por los indígenas. ¿Por qué? Porque los caciques se han unido a los españoles. ¿Por qué? Porque tenían una serie de privilegios, es decir, querían montar a caballo y querían tener esclavos. En cambio el pueblo como tal ya no quería eso, lo que quería es emanciparse. Y se emancipa de sus caciques. Y ahí empieza, creo, los gobiernos comunitarios. Y esto es bien importante para mí porque creo 10 años después hay la Revolución Francesa, donde hay la democracia individual, pero aquí lo que se ha hecho es la revolución por la democracia comunitaria. Pero eso está invisibilizado. O sea, la lucha de los pueblos ha sido por buscar una democracia comunal. O sea, primero nosotros, luego yo. Pero en Francia han luchado primero yo, ¿no? Y luego el resto. O sea.
Entonces, todo esto se ha activado con la pandemia, yo creo, ¿no? Todo esto se activa. A muchos le dicen democracia comunitaria, otros le dicen democracia del aire, otros le dicen democracia intercultural, pero creo que ahí es el aporte de los antropólogos. Ahí tenemos que ver cómo se está dando y no hacernos la pregunta de qué es, ¿no? Y ahí podríamos disputar, entrar a la disputa con los politólogos, con los juristas, que son una mente bien lineal, ¿no? Excelente. Tem uma pergunta aqui no chat, Guilherme, com certeza tu pode ler, porque o meu espanhol é lamentável, por favor. Aquí dice Pedro, ¿viste cambios en las políticas gubernamentales en relación a los pueblos indígenas con la pandemia del gobierno de Arce? ¿Cuáles serían esas diferencias entre el gobierno Áñez y el gobierno Arce? ¿Me escuchaste bien? A ver, creo que, a ver, una principal está en que es un gobierno legítimo, o sea, que ha acudido a la democracia liberal, pero democracia al final, ¿no? Creo que es una principal diferencia. La segunda otra es, creo que está apostando más por, eh, por una política de vacunación, vacunación y la otra política va a ser, digamos, mantener la economía sin meter en cuarentena. Es decir, ser un poco más amigable con la sociedad, más afectivo, o sea, esa visión de que tú te cuidas, o sea, no, yo les encierro y ya me olvido. No, ya no hay eso, creo. Ahora lo que hay es, sea como sea, ha dicho una palabra bien que ha sido criticada, ha dicho, tenemos que aguantar. Y eso puede ser doble sentido, ¿no? ¿A qué se refiere con aguantar? O sea, a que ya, sea como sea, voy a aguantar, o que realmente tenemos que aguantar todos juntos y jalamos el mismo, o sea, para el mismo objetivo. Pero creo que el apoyo de los pueblos al gobierno actual va a ser la principal diferencia. Y esa política de que no está queriendo entrar a cuarentena ni nada. ¿Por qué? Porque conoce a su pueblo, conoce esas diferencias. Obviamente, seguramente va a ser una serie de contradicciones y contradicciones y contradicciones, pero por lo pronto, la medicina tradicional es parte importante en la política. Acho que trancou, né? Trabó, debe haber caído. Debe ter caído. Deu queda de sinal. Esperar um pouquinho, ver se ele consegue voltar. Tá voltando. Aos pouquinhos. Coisas da internet, né, gente? Pedro? Tá voltando. Vou esperar um pouquinho, ver se retoma o sinal. Realmente era isso mesmo, viu? Tá voltando. O áudio, Pedro. É. Sin sonido. Tenés que abrir el micrófono. El micrófono.
Hola. Soraya, hay un video que hemos hecho con una colega, con Claudia y Ignacio. ¿Podemos pasarlo? Te he enviado a tu WhatsApp. Eu estou baixando agora. Já vou preparar. Es un video animado que hemos querido mostrar, o sea, en esos momentos había una criminalización de la sociedad que se organizaba. Y la única información que teníamos del gobierno era como un marcador, como un score, decía, hoy 10 contagiados, un muerto, mañana 30 contagiados, 20 muertos, 200 contagiados, 30 muertos. O sea, y era bien triste. Entonces hemos dicho, no, la sociedad no es así. Hay formas de organización. Y hemos dicho, tenemos que preparar un mapa parlante que muestre cómo la sociedad boliviana se organiza y cómo se hace algo, se hace frente. Y bueno, ahora es un animado, es mapa parlante, ¿no? Y a ver, esperemos que se pueda mostrar. Soraya. Enquanto Isso. Minha internet está bem ruim, mas estou baixando e já passei para os outros também. Vou tentar organizar. Podría leer otra pregunta que está escrita aquí de Ariel Benavides. Pregunta así: ¿consideras que el contexto de pandemia ha potenciado o fortalecido las formas de actuación comunal en comparación con las formas liberales occidentales en Bolivia? Yo creo que es coyuntural, ¿no? O sea, los seres humanos o las comunidades indígenas se organizan porque hay problemas. Entonces, en ese momento se ha visto la capacidad de organización que hay. Y ahora como que ya hay un Estado que te protege. Ese rato no tenías la visión de un Estado que te proteja. Ahora ya hay un Estado que te protege, entonces ya puedes pensar de manera un poquito más individual. Ese rato no te quedaba otro, solamente pensar de manera comunal. Por eso es importante registrar esto, ¿no? Porque no es algo que somos comunitarios 24 horas al día, no, para nada. No tiene que haber esa confusión, sino hay momentos en que el ser humano y las comunidades pensamos de manera comunitaria. Creo que eso es. Y sí, efectivamente, se ha recurrido a formas comunales que ya no había, o que ya difícilmente en un momento común repetirían. Só para dizer que eu estou tentando baixar aqui, mas está bem devagar. Minha internet também não está muito bem. ¿Alguien más? Eu não sei se tu consegue passar aí, Pedro. Enquanto baja, ¿alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿Alguien tiene alguna cuestión para compartir? Pedro, eu teria, então. Olha só, você falou sobre as formas... Agora vai baixar, mas eu vou falando a pergunta. Sobre as formas de contestar, né? E você acredita, assim, que, por exemplo, que haverá algum tipo de oposição às campanhas de vacinação? Porque isso tem sido um tema bastante debatido aqui, né? Muitas comunidades indígenas, a gente tem uma diversidade enorme também, elas são distribuídas no território, então a gente tem desde campanhas feitas pelos próprios povos para estimular que os outros se vacinem. Mas aqui a gente tem observado que a maior parte da postura de não tomar a vacina, ela vem por influência das novas igrejas, e muito menos do que por alguma reivindicação de uma memória ancestral ou formas de cura próprias. Então, eu não sei se você observa movimentos nesse sentido, como que você vê a questão da vacinação aí. Obrigada. Ahorita. Un minuto, dice.
Sí. Bueno, les cuento, compañeros, que tengo una reunión urgente en este instante y bueno, me gustaría poder presentarles el animado, ¿no?, que hemos hecho, el mapa parlante. Acho que vai dar agora. Sí, y voy a compartir el link del texto, porque esto es un texto que se llama Una cuarentena individual para una sociedad colectiva. Entonces, les voy a pasar en el chat para que puedan bajarlo. Obrigada. Entonces, ahí lo pueden bajar el texto. Y lo que sí sé es que en Brasil, las comunidades indígenas en Brasil han respondido de la misma manera. Pero no había etnógrafos que estén haciendo. Creo que es importante que la antropología, la historia y demás disciplinas no entren en cuarentena, ¿no? Porque toda nuestra disciplina se ha venido abajo también. Nos han ganado los médicos. Nos hemos hecho ganar en el discurso. Y hoy en día no podemos contestar. Y yo decía, ¿y para qué estudiamos tanto descolonización y todo eso? ¿Para qué estudiamos si no pasa nada? Posso compartilhar aqui. Me digam se escutam. Escutam? Não, Soraya, só a imagem. Agora sim? Sim, professora. É isso? Vocês me escutam agora? Ah, tá. Problema. Bom, gente, Karine. O Pedro ainda está aí? É que o link Não, que ele escreveu... compartilhou,
é de um arquivo do computador, né? Não é um link que eu não estou conseguindo abrir. Não dá para abrir realmente. Tem um link do computador também. Foi o que um Então, aluno até lembrou aqui. Depois tem que pedir para ele. Isso a gente pode pedir depois. Se eu não me engano, ele está disponível na academia.edu, é uma publicação que se você buscar ele pelo nome dele, vai estar lá a publicação. Vai ter assim, ações coletivas no combate à Covid. Mas a gente confirma com ele depois. Não sei se alguém mais gostaria de fazer comentários, mesmo com ele tendo saído. Ele pediu desculpas aqui pelo surgimento dessa emergência. Então, se alguém ainda quiser, a gente pode continuar o debate entre nós também. Acho que não é um problema, né? Mas pensando aí a temática. Eu achei o texto. Como? Eu achei o texto. Achei sim. o texto na academia. Estava com a academia.edu aberta. Isso. A qualidade tinha pesquisado anteriormente. Estava com o texto aberto. Você vai compartilhar aqui, Guilherme? Isso. Certo. Isso que eu vou fazer. O link está aqui. Se eu clicar, e está ali o texto. Uma quarentena individual para uma sociedade coletiva. Sim. Como eu dizia, não sei se alguém mais tem comentários, gostaria de fazer alguma fala. É o momento. Eu vou aproveitar que acho que ninguém se inscreveu, eu vou comentar que eu fiquei impressionada com o contraponto que é possível fazer com a sociedade brasileira em geral, né? E com o que a gente está vivendo. A fala dele em relação à medicina, em relação à reação, né, à pandemia, assim, algo muito interessante para a gente pensar a América Latina, porque para nós aqui no Brasil, principalmente para nós que não somos indígenas, seria um negacionismo, enfim, entraria perto do que a gente está chamando de negacionismo. Só que é negacionismo quando é contextualizado de outra maneira, com toda a explicação que ele traz. Eu fiquei até sem saber o que perguntar. Eu pensei, meu Deus, tem que entender melhor, né? Porque é um contraponto muito interessante, muito... assim, desconfortável, né, Karine? Não, ele escrachou nosso desconhecimento da lógica de olhar para o mundo, de olhar para o tempo, de olhar para as transformações de uma comunidade indígena. Para mim, pelo menos, assim, ele explicitou minha ignorância, assim, porque da leitura de mundo, tudo que eu já venho lendo e estudando sobre, não me levaria a esse grau de compreensão, assim, de que poderia ter uma argumentação a partir de uma ancestralidade, de um olhar para a vida, e que é de resistência, né, uma fala de muita resistência a esse nosso modo ocidentalizado aqui, eurocêntrico, de ler, né, o mundo. Acho que isso que é, assim, algo muito impressionante. Olha a Liana aí. A palavra é sua, Liana. Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu achei interessante também esse ponto que a Karine colocou, porque para a gente que é não indígena, fazer uma quarentena com condições possíveis é confortável, né? Mas, por exemplo, hoje mesmo os indígenas estão lá em Brasília fazendo acampamentos para impedir, né, a passagem do projeto do marco temporal. E hoje, mais uma vez, o STF, ele só diz silêncio, diz que só vai tratar disso em agosto,
quando essas pessoas, né, esses indígenas estão tendo as suas terras invadidas, não só pelo coronavírus, mas pelos grileiros. Então, eu acho que é incômodo mesmo pensar nisso, mas como essa organização coletiva, né, de ainda continuar a sair, né, e enfrentar esse coronavírus, não só o coronavírus, mas, por exemplo, um governo fascista, que é o que a gente tem com o Bolsonaro, é mesmo um aprendizado para a gente, né? Porque a gente está aqui pelas telas, confortável na nossa casa, com a nossa internet, podendo discutir sobre isso, mas as pessoas estão indo para a rua, sabe? Então, eu acho que é uma coisa mesmo a se pensar. Eu também fiquei meio chocada, assim. A própria ideia de criminalização das pessoas que, né, isso geralmente, né, acontece de uma forma porque o discurso é muito, assim, homogeneizante com relação ao que as pessoas podem fazer para se defender, para se proteger, e ainda coloca a gente nessa chave de que se as nossas propostas são individuais ou coletivas, né, se a análise que a gente está tendo sobre tudo que está acontecendo, ela é individualista ou ela é pensando as coletividades, né? Então, bom, sempre sou suspeitíssima aqui no grupo, porque eu acho que as temáticas indígenas sempre têm esse poderzinho de deixar a coisa muito mais difícil e mais complexa para a gente. É um super poder, não é um poderzinho. Eu estou sendo modesta. Avassalador. Eu tenho acompanhado bastante essa forma de pensar dos povos andinos, né? Eu tenho também andado por lá um tempo atrás, tudo mais, né? Tenho acompanhado bastante. Tenho visto, por exemplo, agora, com essa questão da eleição do Peru, né? Que devem estar acompanhando possivelmente, né? Que o TSE lá, né? O Tribunal Superior Eleitoral, até agora não deu por fechado, né? Não oficializou o resultado da eleição no Peru, sendo que, aparentemente, digamos, né? Não tem mais nenhum sentido, né? Fazer o que a Keiko Fujimori está fazendo, né? Mas o que eu estou me referindo é o fato de que os povos, né, organizados vieram do interior para apoiar o Pedro Castillo, né? E também escutei ouvi algumas entrevistas com essas pessoas, né? E me fez lembrar um pouco esse discurso agora que o Pedro estava fazendo, justamente a respeito da forma como eles encaram essa questão da Covid, né? E que a nossa leitura ocidentalizada, né, nos coloca assim, praticamente, digamos, numa leitura que não há outra saída que a quarentena, né? Essa é a única saída possível, né? Distanciamento social e vacina, né? E as leituras, né? E a visão do mundo que os povos indígenas têm, né? Os povos tradicionais, por assim falar, conduz a outro tipo muito diferente de atitude perante essa realidade, né? Então, até a forma de conceber o tempo e tudo isso, né, que ele estava falando, a gente, quando se pergunta um pouco, quando a gente fala no pensamento decolonial, né, e perguntam para a gente como que isso se materializa, né, como que isso é possível de se pensar, né? Você escuta um discurso como o do Pedro e você vê que ele é possível de ser levado adiante porque ele tem uma outra racionalidade, né? Tem uma outra visão do mundo, né? Então, quando a gente discute muito pensamento decolonial, né, parece aqui entre os nossos pares eurocêntricos, a gente fica falando da teoria, né, e parece que ela está muito distante, né? Ela é irrealizável, aparentemente, na nossa leitura, né? Mas quando você começa a se aproximar a essa outra perspectiva, né? A essa outro prisma, né? Que se constrói a partir dessa leitura desses povos, né? É muito interessante, né? Eu tenho assistido muito o Krenak e outros pensadores indígenas com muita frequência no último tempo, né? E a gente começa a sintonizar um pouco essa outra visão do mundo, né? Bastante diferente, e essa questão um pouco cíclica que ele apresentou como atitude, né, como a leitura a respeito do coronavírus é muito interessante, né? Muito diferente daquela que a ciência
oficial, né, nos conduz, né? Mas é muito interessante também, né? Só para comentar também. E ao mesmo tempo também essa distinção que ele fez entre a experiência da relação com o vírus e a estar nas cidades ou não estar nas cidades. Acho que, claro, né, agora ele não está aqui para nos dizer, mas a ideia de que isso é muito distante de dizer que há, em algum sentido, o Estado que está pensando a saída da não quarentena, que é o nosso caso no Brasil, né, que a gente tem um Estado central que explorou a ideia de que a gente não deveria se proteger, não deveria parar, não deveria fazer lockdown, mas isso não tem nenhuma relação com as lógicas indígenas para isso, né, apesar de ser bastante provocativo, isso não é uma coisa extremamente diferente da outra. A ideia de que o Estado fez isso por medidas econômicas, completamente pela lógica individualista ocidental da acumulação para certos grupos minoritários dentro da sociedade, né? Karine. Não, para reiterar a tua distinção, assim, quando eu acho que é importantíssimo a gente considerar, mas também eu acho que a gente tem que sempre colocar cada indivíduo no seu lugar de fala, assim, porque ele consegue falar e ver dessa forma, e o nosso desafio é ouvir e considerar o que ele está falando. Não simplesmente execrar e sobrepor o que é hegemônico, que a gente, pela força, né, tornou hegemônico. Mas ouvir, e só que ao mesmo tempo, o que me incômodo, né, não foi um incômodo, foi uma angústia. Sei lá, algo que me gerou foi assim, que leitura quem está ouvindo pode fazer dessa forma como ele está falando, como eles entendem a quarentena, porque para um desavisado que não está fazendo a leitura dentro da perspectiva dessa cultura, desse outro olhar, ele pode pegar como um argumento que endossa o que o Bolsonaro está fazendo. Então, a gente precisa infelizmente ele não pode ficar, mas eu acho por aí que a gente tem que explorar esse tipo de reflexão, né? Porque não de forma nenhuma cair num argumento que possa endossar. Acho que é um pouco do caminho que a Liana estava falando. Esse isolamento, ele se sustenta em que sentido? Ele não é a única forma. E é isso que ele está colocando para a gente. Essa é uma forma. Para a gente, ela é como confortável, em certa medida. Porque dentro da nossa lógica, cabe. Mas em outras lógicas, não precisa ser um indígena, uma pessoa de uma comunidade indígena com todas essas tradições, esses valores. Pode ser um indivíduo, para um indivíduo que vive numa periferia, aqui em São Paulo, essa lógica não serve. Assim, eu tô lembrando que toda vez que a gente leva a cuidadora das nossas filhas lá para Paraisópolis, não tem ninguém de máscara. E não tem ninguém em casa. É outra... assim, e não tem que ficar mesmo. Se você pensar onde as pessoas moram, como é que é, talvez é mais seguro estar na rua mesmo, sem máscara, enfim. Sem querer fazer análise, não tem nem condições de fazer isso, mas só pensar que são... como as leituras são diversas e como complexifica olhar esse momento, né? Quando você tem um contraponto tão forte. Karine, tu levantaste a mão? Não, desculpa, eu fui tirar o som e levantei a mão. Eu vou convidar para uma última rodada, já que essa atividade está sendo bastante pontual. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar. Acho que a gente tem bastante coisa para pensar, para refletir pelos próximos dias, né? Não, ninguém mais? Então, eu vou encaminhar o encerramento da atividade, pessoal. Hoje foi um pouquinho mais curta, a gente também está nesse esforço, né, de deixar um pouco mais comprimido mesmo, desse formato de internet, a gente sabe que é cansativo, muitas atividades, então a gente conseguiu fazer a atividade em 1h e 10 minutos, que é bastante novo para nós, que bom.
E muitíssimo obrigado pela presença, pela participação de todas, todos. Falando sobre os certificados, a gente ainda está com alguns certificados atrasados das edições anteriores, mas a gente está bastante consciente, tem as listas, não se preocupem, se sentirem que precisam cobrar, entrem em contato conosco, mas a gente está atento a isso, sabê-los da nossa falta com relação a esse ponto. E não sei se os demais organizadores têm alguma questão para colocar. Não? Então, nós podemos encerrar a atividade de hoje. Muito obrigada a todas e todos. E até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Pode encerrar a gravação, Guilherme.